Mas depois dele ter vencido o gigante, todo mundo pensa que ele se tornou rei. Não. Depois que ele venceu o gigante, ainda teve um processo. Ainda teve uma gestação para ele se tornar rei. Então, vamos lá. Depois que ele derrotou o gigante, Saul ofereceu para ele antes disso que se ele derrotasse o gigante, ele casaria com uma das filhas de Saul. Uhum. Então Davi ganhou a recompensa, né, dele, acho que ganhou dinheiro, se eu não me engano, e ainda casou com a filha de Saul. E além disso, depois desse feito, Davi se tornou músico de Saul. Tanto que Saul, quando estava lá, dizia que Saul estava atormentado pelos espíritos malignos, Davi cantava e acalmava o espírito de Saul. Então Davi se tornou, após derrotar o gigante, ele se tornou músico do rei, que era o rei Saul. Então ele não se tornou logo rei, como muitas pessoas pensam, que ele matou o gigante, foi lá e botou a coroa na cabeça e foi reinar. Não, nada disso. Mas muitas pessoas pensam. Sim. Vamos dizer que até eu pensava assim. A partir do momento que muitos cristãos, às vezes, ainda pensam assim. Porque, o que acontece? Infelizmente, como eu já falei, o pastor não é Deus e o pastor não é o Superman. Entre aspas. O pastor está sujeito a erro também. Mas muitas das vezes, e como eu ouvi uma pregação de um pastor famoso, mas eu não lembro o nome, as pessoas gostam de pessoas de fama, mas ele é bem... Tem bastante pessoas que o escutam. Então o que acontece? Como eu vi essa pregação desse pastor, eu falei sobre... ele falou que muitas das vezes o pastor também acaba errando porque as ovelhas, entre aspas, as pessoas que ele dirige, não quer ter o trabalho de revisar o que ele falou na Bíblia e falar, pastor Bosch, que o senhor não é brigar com o pastor durante o culto, não é brigar com o pastor nem depois do culto, é chegar e falar, pastor, acho que naquela parte o senhor está equivocado. Porque o que está escrito na Bíblia está mais ou menos assim. Tanto que o pastor pode ter errado, como ele pode ter interpretado de uma forma errada. E quem falou isso não fui eu, foi um pastor que falou que sim, a ovelha pode questionar o pastor de uma maneira educada, porque o pastor vai explicar para ela, ou eu errei mesmo, me equivoquei, ou não. Ou é mais ou menos assim. Então Davi não se tornou rei, ele ganhou um casamento, ganhou dinheiro e depois se tornou músico. Mas tem uma parte que diz que primeiro, antes de ser rei de tudo, ele foi rei de quê? Israel não. Não, ele se tornou rei aí a primeira vez. Não, mas ele foi rei de quê? Rei de Israel. Rei de Israel. Isso. Mas dizem que antes de ser rei de Israel, ele não ganhou Israel. Foi Israel, né? Israel. Quem tá falando é você, eu tô perguntando. Não, Israel. Então, dizem que antes de ser rei de Israel todo, ele primeiro foi rei de um pedaço, ou... Primeiramente ele se tornou rei da tribo de Judá. Isso, então. Daí, em Hebron. Isso. Até ele chegar a ser rei de tudo, vamos dizer assim, de Israel, não é isso? Isso. Antes dele assumir Israel, ele primeiro se tornou rei da tribo de Judá, lá em Hebron. É isso aí mesmo que tá falando. Então a gente vai ter que falar o seguinte, o que acontece? Muitas vezes a gente vai passando por processos de conquista. Eu tô com esse problema. Toda hora eu esqueço de cortar pra mim, mas vai. Tá fluindo. Daqui a pouco Daqui a pouco eu acostumo. Acostuma. Então, ele passou por um processo. Ele não foi lá, matou e tal, ele se tornou músico, ele casou com a filha do rei da época, do rei da época. Aí. E se tornou músico, fez bastante coisa. Segundo a Bíblia, se eu estiver errado, o Alcio vai me corrigir, foi 27 anos depois. Ele ser ungido? Depois dele vencer o gigante, eu acho. Não. Após Davi ser ungido, ele... deixa eu até cortar para mim aqui, que eu esqueci de novo. Após Davi ser ungido a rei, 18 anos depois, no total, ele assumiu Israel. Com 30 anos, no total, que Davi tinha 30 anos, ele assumiu como rei de Israel. Ele assumiu o rei de tudo. Com 30 anos de idade. Mas o período da unção até o reinado foi 18 anos. Então vamos dizer que ele foi ungido com 12 e só virou rei com 30. Isso aí, 18 anos depois.